Oi, turma. De novo. Essa aqui vai ser a segunda parte da nossa aula sobre óptica. A primeira foi sobre óptica 1, essa aqui é sobre óptica 2. Dividi ela em dois vídeos para não ficar uma coisa muito longa. E nesse vídeo vamos falar sobre meios ópticos e seus fenômenos. Então, só relembrando, quando tiver esse gifzinho de atenção é para vocês prestarem bastante atenção nos slides, tá bom? Vamos lá. Meios ópticos. Nada mais são que meios que interagem com a luz. E segundo o estudo da óptica, na física, possuímos três tipos de meios ópticos. O primeiro são os meios transparentes, os meios translúcidos e os meios opacos. Os meios transparentes vão ser os primeiros que vamos ver hoje. São aqueles que a luz pode atravessar. Somente. A luz pode atravessar segundo uma trajetória regular. Então, a luz atravessa determinado corpo. Como podemos ver aqui, alguns feixes de luz atravessam esse objeto, sem grandes variações de perda nem significativas perdas na luminosidade. Então, sem grandes variações de direção, nem perdas significativas na luminosidade. São classificados como transparentes, de acordo com os comprimentos de onda da luz que os atravessam. E alguns desses exemplos, desses objetos, são os vidros, que são presentes principalmente em algumas estufas, vidro de algum espelho na sua casa, que permite uma passagem da luz visível. E apresentam o seu índice de refração em todo o seu conteúdo. Apresentam o mesmo índice de refração em todo o seu conteúdo. Então, os meios transparentes são aqueles que podem atravessar, que a luz atravessa o corpo, o objeto, sem grandes variações na sua direção, nem perda significativa na luminosidade. Um exemplo desse corpo transparente são os vidros, que permitem uma passagem visível da luz, apresentando o mesmo índice de refração. O segundo refração. Aqui, como é que ocorre numa estufa? O vidro de uma estufa permite a passagem da energia solar, mas não permite a saída de calor, como podemos ver aqui a radiação ultravioleta passando pelo vidro da estufa, no qual aquece seu interior e o seu calor fica aprisionado nela. O segundo são os meios translúcidos, são aqueles que permitem a transmissão da luz, no entanto, com pouca nitidez, como a gente consegue ver aqui. Aqui embaixo nós conseguimos ver nitidamente a perna dessas duas pessoas. Já aqui no meio e em todo o resto, não observamos assim com tantos detalhes. Meios translúcidos apresentam índices de refração variados em seu interior. Quando a luz passa através dele, sua trajetória é irregular. Desse modo, quando tentamos enxergar algum objeto posicionado atrás do meio translúcido, vemos uma imagem distorcida. Aqui a gente consegue ver, olha só, os feixes de luz quando chegam, estão totalmente alinhados e quando chegam no corpo, eles acabam sofrendo variações na sua trajetória, fica tudo muito bagunçado. E isso faz com que a imagem fique cada vez mais distorcida. Como, por exemplo, alguns aqui na sacola plástica, vai ficando um pouco mais difícil de ver com detalhes as verduras, os legumes presentes aqui. Numa neblina também, em nuvens e no papel vegetal, você não vê assim com tanta clareza quanto em um meio transparente, como num vidro, por exemplo. E os meios opacos são aqueles onde a luz não se propaga. Meios transparentes, a luz se propaga e os seus feixes de luz não deformam conforme chega um objeto. Nos meios translúcidos já tem uma variação
nos feixes de luz, como podemos ver, e nos meios opacos a luz não se propaga. Os feixes de luz não atravessam o objeto. Quando a luz é absorvida por esses meios, é transformada em outra energia. Então aqui podemos ver os vidros da janela são transparentes, enquanto a parede é opaca para a luz visível. Podemos ver aqui perfeitamente, até a luminosidade fica diferente. Aqui no meio, observamos bastante luz, bastante radiação vindo do sol e a parede opaca que acaba não propagando a luz vinda do meio exterior. E alguns exemplos quais são os exemplos dos meios opacos? A madeira, o concreto e alguns metais também. Temos aqui uma imagem. O que vocês me respondam? Transparente, translúcido, opaco. Transparente, translúcido, opaco. Aqui podemos ver com mais detalhes, no meio transparente, os feixes de luz se propagam em uma linha regular sobre o objeto. No meio translúcido, um pouco mais irregular, que fica com uma imagem um pouco mais distorcida, não conseguimos ver com tantos detalhes. Aqui vemos com muita clareza, e no meio opaco não conseguimos ver absolutamente nada. Os feixes de luz não atravessam o objeto. E os fenômenos ópticos, tanto a refração quanto a reflexão da luz. A refração nada mais é que um fenômeno que consiste no fato de que a luz passa de um meio para o outro diferente. No caso aqui, neste copo. A luz atravessa a interface entre dois meios ópticos transparentes, como o ar e a água. Nessa figura aqui, o lápis parece quebrado em razão à refração da luz. Parece que o lápis está realmente quebrado, olha só. Aqui era para ser um lápis inteiro, mas parece que ele está quebrado bem aqui. E a mesma coisa acontece no segundo lápis, olha, parece que ele está quebrado. Então, a luz passa de um meio para o outro, representando uma outra imagem. A reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre uma superfície da separação entre dois meios. O feixe luminoso, aqui o feixe de luz, o raio de luz, se propaga pelo meio e vai em outra direção. Consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre uma superfície de separação entre os outros dois meios. Como a gente pode ver aqui nessa lagoa, tem a entrada do feixe luminoso e se propaga em dois meios, a imagem. A mudança da velocidade da luz depende de alguns fatores, da cor da luz, por exemplo. Quanto maior a frequência da onda luminosa, menor é o índice de refração absoluto no meio. Aqui a gente pode ver a formação do arco-íris. O fenômeno de formação do arco-íris é devido à dispersão da luz, que ocorre na mudança na sua velocidade. No caso, a luz incidida pela radiação ultravioleta do Sol ocorre no processo de refração com a água e reflete para o observador, e por isso nós observamos as cores do arco-íris. Aquelas cores lá do espectro eletromagnético que possuem comprimentos de onda diferentes, como observamos no vídeo anterior. A dispersão da luz é o fenômeno que dá origem ao arco-íris. Então, lembrem bastante disso, tá? O fenômeno que dá origem ao arco-íris é chamado de dispersão de luz. Mudança na velocidade da luz depende de outros fatores, da cor da luz. Quanto maior a frequência da onda, menor é o índice de refração do meio. E o que esse assunto tem a ver com os espelhos? Os espelhos, eles são... os espelhos, vamos aqui ver algumas formas. Eles possuem uma superfície lisa e polida que é capaz de refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. Como a gente pode ver aqui o Seu Madruga e um cachorrinho também brincando com a própria imagem dele. Uma superfície que reflete um raio luminoso em uma direção definida.
em vez de absorvê-lo ou espalhá-los em todas as direções. E temos alguns tipos de espelho. O primeiro que vamos ver é o espelho plano. Possui superfície flexiva plana, capaz de refletir a luz. Produz imagens nítidas e do mesmo tamanho que o objeto que está à sua frente. Não distorce o objeto. Nesse caso, o cachorro. O cachorro ele está vendo o seu reflexo aqui no espelho. E não muda nada, tem o mesmo tamanho, são imagens claras, assim como nesse jarro também. Não tem nenhuma diferença na imagem. Já no espelho côncavo, sua superfície corresponde a uma região semi-esférica, cuja área interna é reflexiva. No espelho côncavo, ele acaba produzindo imagens menores, do mesmo tamanho ou menores do que o objeto. E um exemplo é o Wall-E. O Wall-E ele tem um binóculo, né, no lugar dos seus olhos, então ele acaba vendo uma imagem diferente ou do mesmo tamanho do que está acostumado a ver. E aqui é um tipo de espelho côncavo que é utilizado em procedimentos odontológicos. O tipo de espelho convexo, a sua superfície corresponde a uma região semisférica cuja área externa é reflexiva, uma superfície que se curva para fora. Nosso exemplo aqui, o olho, ele é bem curvado aqui e nesse outro tipo de espelho também. Ele é mais espesso nas bordas, ele tem que sair tudo errado. Piorou. Tudo mais espesso nas bordas. E algum exemplo é o olho humano, a superfície externa do lente de óculos, lente das câmeras, lupas e até nos telescópios também. Então, turma, essa foi a aula bem curta sobre óptica 2. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar abaixo o link para vocês realizarem a atividade. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos até a próxima semana. Muito obrigada!